Então, galerinha, hoje eu vim aqui contar pra vocês a pedido aí dos inscritos do YouTube que querem saber como foi exatamente a entrevista com as companhias aéreas aí europeias, né? Então me pediram pra fazer um vídeo só sobre entrevista, detalhando, né, tudo. Então vamos lá pro vídeo que aqui não tem enrolação. Hoje eu vou trazer então as duas entrevistas de uma vez pra você, que foram as que eu fiz aí da Europa, né? A Ryanair e a Volotea, tá bom? Eu vou trazer as duas porque é um assunto bem rápido, não vai ficar muito cansativo. Então, vamos lá. Gente, vamos imaginar então que vocês chegaram aí na etapa de entrevista, né? Passaram todas as outras e chegaram aqui. Só para dar um geral, para não ficar um vídeo tão vago, só de entrevista, vamos relembrar que vocês precisam sempre olhar os requisitos, né, das empresas aí, para não se perder, tá bom? Então, sempre leia os requisitos de cada companhia, porque cada uma vai querer algo diferente. Então, partindo de que vocês passaram em tudo e estão prontos para a entrevista, o que acontece, né, dias antes, ou como que funciona aí essa questão? Primeiro você vai receber, né, um e-mail falando que eles querem marcar a sua entrevista para te conhecer melhor, e daí você vai confirmar, mandando um e-mail para eles. E daí você vai receber um e-mail de volta, geralmente com um calendário virtual, tá, gente? Você clica num link e esse link vai abrir várias datas. E aí você vai escolher uma data para marcar a sua entrevista. E aí que tá o pulo do gato, tá, gente? Prestem bastante atenção, porque como eu já falhei, já errei nesse passo aí, eu não vou deixar vocês errarem, tá bom? Então fiquem atentos quando for marcar a data e o horário, porque geralmente sempre vai estar o horário deles, do país deles. Então você está fazendo uma entrevista internacional, então você tem que ficar muito atento a isso, ao fuso horário. Escolha horários que vão se adequar melhor ao seu horário aqui do Brasil, tá bom? Por exemplo, uma vez eu marquei uma entrevista e eu lembro que eu marquei muito cedo e era o horário deles e a gente estava 5 horas atrás, então ia cair no meio do madrugadão. Depois eu tive que fazer uma correria louca para poder desmarcar. Eu consegui desmarcar e marcar um outro horário, mas aí é muito chato. Então fique bem atento a esse passo, né, que é de marcar o dia e o horário, né? Geralmente pesquisa antes aí qual que é o fuso horário. Se você tá 4 horas atrás, aí tente marcar geralmente aí um meio-dia, que aí vai cair num horário cedinho para você. Enfim, fiquem bem atentos nesse passo. Marcando a sua entrevista, você vai receber um e-mail confirmando essa data, esse horário, tá bom? E geralmente 24 horas antes do dia da entrevista, você também recebe um e-mail para te lembrar. E alguns minutinhos antes também chega aí mensagem, tá bom? Porque você vai ter que provavelmente baixar um aplicativo de entrevista, tá bom? Eles também vão passar tudo para vocês sobre qual aplicativo baixar. Geralmente é o Zoom ou Microsoft Teams, né? Tem alguns outros aí que hoje em dia tem bastante, mas enfim, eles vão orientar sobre qual eles vão usar. E outra dica também, baixe bem antes o aplicativo, entre no aplicativo e se familiarize com o aplicativo, porque outro erro também que muitos cometem, eu também já caí nessa, de baixar o aplicativo muito em cima da hora e você entrar nele só na entrevista. Daí, gente, às vezes aparece coisas que você não tá muito familiarizado a fazer. E, por exemplo, uma vez eu entrei numa entrevista e meu microfone estava desligado. E aí a outra pessoa teve que ficar lá fazendo mímica para me entender que estava desligado. Então é meio chatinho, né? Uma situação meio ruim. Mas que também se resolveu tranquilamente, a entrevista rolou. Mas é muito bom que você se familiarize com o aplicativo, aprenda ali onde liga o microfone, onde liga a sua câmera, porque também geralmente você pode entrar às vezes e a sua câmera tá desligada, então não aparece você. Então, assim, essa é outra dica valiosíssima, né? Entra aí no aplicativo e se familiarize, tá bom? Pronto, feito tudo isso, né? Marcado a entrevista, baixou o aplicativo, tudo certo. Entrou no dia da entrevista, você tá lá no seu horário. Outra dica que eles também pedem no e-mail é que você entre uns minutos antes, tá bom? Porque, principalmente para cabine crew, né, comissário? Eles falam que você estando no horário, você já está atrasado. É isso mesmo, porque é uma profissão que exige muito de horário. Então, esteja na sua reunião aí, na sua entrevista, esteja minutos antes, pelo menos 10 a 15. Eu sempre entro de 10 a 15 antes, eu prefiro ficar ali esperando, mesmo que cause uma ansiedadezinha.
eu prefiro ficar esperando na sala de reunião, eles entrarem e eu já estar lá, né? Então faça isso também, entre antes. E como foi então com a Ryanair? Eu entrei, fiquei esperando, daí entrou a recrutadora. E geralmente com a Ryanair, gente, eles fazem algumas confirmações antes das perguntas mesmo. Como assim? Eles confirmam os seus dados, então eles já dizem que vão fazer perguntas de sim ou não. Lembrando que as entrevistas internacionais são sempre em inglês, tá, pessoal? Então você tem que ter um inglês aí conversacional, tá bom? E daí vem as confirmações, pergunta se a sua idade é essa mesmo, se o seu nome é esse mesmo, se você mora em tal país, se você tem tatuagem, onde, sua idade, sua altura. Então eles fazem várias dessas confirmações, peso e tudo mais. E daí você só vai responder sim ou não, é bem tranquilo. E a primeira pergunta, depois dessas confirmações, a minha primeira pergunta foi... lembrando que a minha entrevista foi lá em 2022, então pode ter mudado muita coisa também, tá? A primeira pergunta, então, foi por que eu queria a Ryanair? E geralmente, gente, essa pergunta sempre vai cair, independente da empresa. Qualquer empresa, eles vão perguntar por que tal empresa. Então, me perguntaram por que a Ryanair. E é claro que eu tinha feito meu dever de casa. Nessa pergunta, eles querem realmente saber se você pesquisou sobre a empresa, o que você sabe, né? O que te atraiu mesmo. Então, eu lembro que eu falei, né? Quando que a Ryanair tinha começado, eu falei também que ela era uma das melhores empresas aí da Europa em termos de low cost company, né? Que ela é uma low cost. E falei algumas coisas, eu não me lembro direitinho, mas é só uma questão para você falar um pouquinho da empresa e mostrar que você pesquisou, né? Depois, a moça me perguntou que nessa primeira vez que eu fiz entrevista foi uma mulher, a recrutadora. Ela foi bem tranquila, assim. E depois ela perguntou, a segunda pergunta foi como que eu lidava com situações de estresse, situações com atendimento ao cliente, né? Uma situação estressante, como que eu lidaria com isso, se eu tinha algum problema com isso, enfim. E eu também respondi, né, educadamente, com calma. Eu falei que eu era uma pessoa muito paciente, que eu era uma pessoa calma, que eu já tinha muita experiência com cliente, que realmente eu tinha bastante, né? E daí eu expliquei que através de conversa, né, que a gente pode resolver tudo, sendo paciente, sendo educado, né, não deixar o estresse aumentar, mas sim tentar diminuir aquela tensão, enfim, né, sempre falando com o cliente, com calma, enfim. Eu respondi mais ou menos isso, tá, gente? Mas daí cada um pode fazer a sua resposta, mas se baseia nisso, né? Usando as palavras-chave aí, calma, paciência, educação, enfim. Essa perguntinha também geralmente sempre cai, eles querem saber aí de alguns momentos difíceis que vocês tiveram no passado com algum cliente. Sempre cai também essa perguntinha. E a última pergunta, nessa primeira entrevista que eu fiz com a Ryanair, realmente foram só 3 perguntas. A última pergunta foi, ela perguntou se eu realmente estava disponível para fazer uma mudança dessas, porque ela sabia que eu era do Brasil, ela perguntou se eu realmente teria né, capacidade de fazer essa mudança de um país para o outro, porque com a Ryanair também você tem que bancar toda essa fase de mudança, aluguel, então eles queriam saber, né, se eu talvez tinha condições ou não. Enfim, eu falei que sim, que eu estava muito preparada, que era meu sonho, que eu sempre quis mudar. Então foi isso. E quando terminou, sabe, ela agradeceu, né, falou que para mim aguardar, né, os próximos e-mails que eu iria receber. E foi muito rápido, acho que um dia depois eu recebi o congratulations, que foi um e-mail falando que eu passei. E, gente, a entrevista foi assim, foi muito tranquila, muito rápida, ela foi tudo bem direto ao ponto e finalizou, tá bom? Foi bem tranquilo mesmo. E pra quem não sabe, eu fiz outra entrevista com a Ryanair, mas com uma das outras companhias que fazem parte do grupo. Eu fiz uma entrevista uma vez com a Lauda, tá? Acho que foi isso, a Lauda. E era uma base na Croácia, se eu não me engano. E daí a entrevista foi um pouquinho diferente. Foi um recrutador homem. E das perguntas a mais que ele fez, se eu não me engano, ele perguntou por que eu queria aquela base, alguma coisa desse tipo. Mas só que no final das contas, depois as pessoas que fizeram entrevistas para a Lauda foram canceladas, ninguém passou porque não ia ter mais vaga naquela base, enfim, foi uma doideirinha. Mas
geralmente, que eu saiba até hoje, as entrevistas com a Ryanair são bem tranquilas, tá bom? E essa foi a minha entrevista. E agora vamos falar sobre a Volotea, tá? A Volotea foi um pouquinho mais puxada, um pouquinho não. Enquanto a Ryanair foi aí 15 minutinhos no máximo, eu marquei, foram 15 minutos de entrevista, a Volotea foi meia hora mesmo, 30 minutos. Foi um recrutador, o rapaz, e os primeiros passos eu já expliquei, né? É tudo a mesma coisa, gente. Você recebe o e-mail, marca a sua data, baixa um aplicativo onde eles querem que seja feita a entrevista, e aí você tá lá no horário, tudo a mesma coisa, olha os requisitos, tá? E beleza, tava lá no dia, no horário, o recrutador entrou, geralmente também tem a parte dos cumprimentos, né, gente? Ele sempre vai falar como é que você tá, prazer em te conhecer, e você precisa falar de volta, né? Que eu sempre dou essa dica. Seja educado, pergunte de novo, né? Porque daí ele já te conhece, né? A primeira impressão, ele vai ter certeza que você é uma pessoa educada, né? E a outra pergunta foi da Volotea. Foi isso aí também, ele perguntou por que eu queria a Volotea. Então, eu tive que falar dessa empresa, entendeu? Então, sempre tem que pesquisar antes. E uma dica também legal é olhar os valores da empresa, né? É muito bom, que eles gostam muito. Que você mencione algum valor da empresa que que faz sentido para você. E isso é bem legal. E daí eu falei, e depois ele perguntou também sobre uma situação difícil que eu já passei no meu trabalho, com algum colega, e explicar, né, o que aconteceu. Daí você conta uma passagem. Se você não tem mesmo, gente, porque é difícil não ter, né? Geralmente sempre tem, ou com um colega, ou com o chefe. O importante aqui é você dar uma solução, você terminar aí com uma solução positiva, né? Você não vai dizer que você brigou com seu chefe e, sei lá, foi mandado embora, né? Pelo amor de Deus, encontre algo que seja mais construtivo, mais positivo. Depois também ele perguntou por que eu queria a base que eu tinha escolhido. Se eu não me engano, eu tinha escolhido Sicília, na Itália. Daí eu falei que eu gostava muito de natureza, de praia, enfim. Ele perguntou também, gente, se eu conseguiria realmente lidar com a vida de comissário. Por quê? Porque, pra quem não sabe, né, é uma correria danada, às vezes você sai cedinho, só volta aí meia-noite. Então ele perguntou como é que era pra mim lidar com os horários, né, porque não tem uma rotina certinha, né, de 9 a 5, não. E daí eu disse que eu estava mesmo buscando isso, essa flexibilidade de horários, porque eu não gostava mais de ficar em escritório sentadinha. Então tudo, gente, vocês têm que pensar antes, né? Anotem aí todas as questões que eu tô falando e façam as respostas sempre de maneira muito positiva, né? Porque eles veem isso. Então foi muito legal, foi muito legal. E aí a próxima pergunta se eu não me engano, foi por que eu queria fazer parte dessa companhia, né? Eles perguntaram no começo, né, por que a Volotea, mas depois eles perguntaram por que eu, entendeu? Queria fazer parte dessa companhia, como se algo nela encaixasse em mim, algo em mim, sabe? Então eu falei que eu gostava, né, dos valores, mencionei valores da empresa e tudo mais. E, se eu não me engano, foi isso, mas foi muito assim... Foi muito uma conversa, foi uma entrevista muito legal, sabe? Muito tranquila, porque eu não me senti encurralada, eu não me senti muito questionada. Parecia que eu estava conversando com um amigo e contando para ele os motivos que eu tinha, né, para embarcar nessa jornada. Ele também fez uma pergunta parecida com a da Ryanair, que foi se eu realmente, né, teria disponibilidade de fazer toda essa mudança, como é que seria para mim. Então, eu falei, né, expliquei que era meu sonho, que eu queria fazer parte disso e tudo mais. Ele também perguntou o que eu iria trazer de bom para a companhia. Uma qualidade, uma característica, né? Então, daí você também tem que, né, ver o que tem de melhor em você, ou pensar algo muito inusitado, né, que, enfim, que brilha aí os olhos do recrutador. E daí também, deixa eu
ver se teve mais alguma. Se não me engano, foram essas questões. Mas foi bem assim, vocês perceberam, né? Foi bem mais longo que a da Ryanair. Foi um papo bem profundo, sabe? Eu respondi uma coisa, ele já tava ali procurando outra, mas isso, sabe? Procurando outra e outra. Talvez eu nem lembrei de tudo, tá, gente? Porque tem tempo, mas é basicamente isso. Tá? As principais questões são essas, e a dica que eu dou é você tentar ficar o mais tranquilo possível, né? Antes da entrevista, sei lá, faz uma meditação, faz um yoga, faz umas respirações, porque geralmente é um momentinho de tensão, né? Depois que você entra e fala com o recrutador a primeira palavrinha ali, a tensão ela cai um pouco, sabe? Então é mais aquele começo ali, você quer ver a cara do recrutador, você não sabe se ele vai ser legal, se ele vai ser meio rígido, mas no final dá tudo certo, se você estiver bem preparado, né? Como diz uma professora minha, com inteligência emocional, né? Com tudo certinho, as questões treinadas, vai dar tudo certo. Mas é isso, você precisa falar inglês e sempre ver os requisitos da empresa, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá? Eu respondo todo mundo. E fiquem ligadinhos aí nos shorts, nos vídeos longos, que tem muita novidade, tá bom? Sobre o mundo da aviação. Aqui, esse canal vai ficar mais voltado para aviação mesmo, mais badalado nesses conteúdos. E se você quiser algo específico, comenta aí também que eu trago vídeos aqui. Foi um inscrito que me pediu para fazer esse vídeo mais focado em entrevista, né? E é isso, né? Sigam aqui esse canal, porque se você gosta de aviação, vai ser muito legal. Eu vou trazer conteúdo relevante para vocês, tá bom? Então, deixa o like, deixa o comentário e fica aqui comigo, que você não vai perder nada. Vai ser muito legal, prometo. Um beijo e até o próximo vídeo.